que ele, bom, enfim, ele fala muitos impropérios, ele xinga todo mundo. E, por exemplo, isso a gente publicou na matéria que a gente publicou no UOL hoje à tarde, ele chama o Pablo Marçal de incompetente, de pateta. Ele também insultou a família Bolsonaro inteira, disse que são burros, que são, enfim, e também comentando sobre violência, sobre... Muita gente que tentou ignorar o Renan Santos e agora tá vendo que não consegue mais, tá tremendo por causa disso daqui. Eu vou te mostrar 3 momentos, tá? 3 momentos do Renan Santos para você entender do que nós estamos falando aqui. Tá? Não é à toa que o Renan Santos saiu de, sei lá, 100 mil seguidores que ele tinha em janeiro para 1,5 milhão agora em alguns meses. Inclusive, nós vamos fazer uma coisa aqui, cara, que, novamente, parece mais um sintoma, né, de crescimento de uma figura da direita. A gente vai refutar uma jornalista do UOL. Eu tava lá na frente dela, eu vi uma coisa, ela falou completamente outra e nós vamos mostrar nesse vídeo aqui. Não é à toa que o Renan tem pautado essa eleição aqui no Brasil, tá? Porque o trabalho, ele não é focado na camada mais externa da cebola. A gente não fica pensando, seguidor, curtida, não. É uma coisa muito mais estruturada e muito mais complexa, tá? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Isso aqui é um edit da marcha dos prefeitos que ocorre em Brasília, tá? Aí, meu irmão, assim, isso é um edit deles, tá? Teve 12 mil curtidas no Instagram. Pro Instagram deles é muita curtida. Dá uma olhada nesse edit que eles fizeram do Renan. Olha só, nós soltamos aqui os bastidores, não só da viagem passada, que eu fui lá para Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, mas também dessa última, que eu fui para Florianópolis e para Curitiba. E aí o que aconteceu, cara? Né, nessa última, não só você vai ver ali toda a gente montando o show, desmontando o show, todos os bastidores dos Todos Pens, eu ainda encontrei o Verdun no aeroporto, cara, e ele me obrigou a comer um hambúrguer do Madeiro. Que história é essa? Se torne membro e assista o vídeo, que eu tenho certeza que você vai dar muita risada. Tem uma música, não sei se vai dar pra deixar aqui, mas enfim, né? Ainda falando lá em... Vai fazer esse edit dele, e eu até vou tirar a música aqui, que ele não fala nada ali, né? Só fica essa música, ele falando de forma grandiosa e tal. O Renan teve a coragem, e eu duvido, eu desafio você a encontrar um candidato da redemocratização até agora, à presidência da República, que chegou para os prefeitos e falou: eu vou ter que fundir alguns dos municípios de vocês. O município vai ter que ter atividade econômica, o município vai ter que ser superavitário. Mesmo porque você não pode ficar refém de emenda de deputado, que hoje funciona isso, funciona assim, você tem um pacto federativo que arranca dinheiro dos municípios, arranca dinheiro dos estados, joga para a União e um monte de deputado federal fica distribuindo emenda, né, com parceria com o prefeito, como se isso fosse o trabalho de um político no Brasil, como isso deveria ser. Não é assim, não deveria ser assim, tá? A gente tem que se liberar, a gente tem que romper com essa lógica, e ninguém tem coragem de fazer isso, tá? E aí, colocar aqui até outros momentos, que foi a galera indo tirar foto com o Renan. Isso aqui, meu irmão, para quem viveu aqui a ascensão do Jair Bolsonaro, do Dória e tudo mais, prefeito indo tirar foto com candidato à presidência significa o seguinte: o cara está lá na base, a capilaridade que esse cara atinge não é a capilaridade que todos nós atingimos, esse cara está lá na base e ele entende que tirar uma foto com o Renan é uma coisa positiva para a base dele. O que isso significa? Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser cientista político para entender, tá? O que você acha que isso significa? Que o crescimento do cara é inevitável, mano. Olha isso aqui, velho. Em todo esse momento que eu tô falando aqui, ó, não para de gente ir lá tirar foto com ele. Tem outro vídeo que postaram aqui. Esse aqui tem um áudio dele, né? Vou até colocar. Tira a música, ignora. Levar data center, vou fazer um Nordeste desenvolver, vou fazer os municípios faturarem com desenvolvimento econômico. É o que a gente precisa pro Nordeste. Chega de imaginar que o Nordeste tem que ser o lugar só da Bolsa Família. O Nordeste tem que ser rico. O Nordeste tem que ser produtivo. E recado pra faccionado, o Nordeste tem um monte agora. Vou pra vocês. Mais um edit animal da popularidade que o Renan está. E aí chegamos na jornalista do UOL. O que aconteceu? Esse final de semana teve um evento do Esfera, né? Um evento super importante, né? Cheio de figuras importantes. Tava lá Luciano Huck, Barroso do STF, tinha, cara, um monte de empresários de tudo quanto é setor. E o que acontece? 2 coisas chamaram muita atenção. A primeira é que quando o Renan falou do papel do STF
e de acabar com decisão monocrática e tudo isso, o Riso filmou a cara do Barroso. O Renan estava falando isso na frente do Barroso, tá? E o Riso filmou ele e filmou a cara do Barroso. E, novamente, eu desafio você a me trazer um pré-candidato ou um candidato à presidência da República da redemocratização até hoje, qualquer um, que tenha tido a coragem de falar isso daqui. Qual é a sua proposta de reforma do judiciário, Renan? Judiciário tem que cumprir apenas o papel de guardião da Constituição e de ator que discute temas abstratos ligados à questão da constitucionalidade, e não mais como última instância do processo legislativo. E mais, ministros do STF não podem ter escritórios ligados a eles fazendo negócio por aí, todo mundo sabe que isso ocorre. Decisões monocráticas têm que acabar, tem que haver filtro de entrada, são 8 mil ações que rolam no STF brasileiro, enquanto na Suprema Corte Americana são 50. Né? Nesse painel, que durou muito pouco, inclusive, tá? Foi o Renan e o Aldo Rebelo. O Renan falou algumas coisas e a jornalista do UOL não gostou. Eu vou pôr só um trechinho aqui que depois eu vou te mostrar a coletiva de imprensa que essa mesma jornalista também participou. Vamos lá? Dá uma olhada aqui, ó. E aqui ele, bom, enfim, ele fala muitos impropérios, ele xinga todo mundo. E, por exemplo, isso a gente publicou na matéria que a gente publicou no UOL hoje à tarde. Ele chama o Pablo Marçal de incompetente, de pateta. Ele também insultou a família Bolsonaro inteira, disse que são burros, que são, enfim, e também comentando sobre violência, sobre... Só uma coisa, você reparou que ela fala de um jeito, não parece uma jornalista séria falando, né, concatenando as ideias, ela não consegue terminar uma frase. Não, e aí ele também xingou a família Bolsonaro, e aí o Marçal também chamou de incompetente, e também xingou... Tá parecendo uma criança birrenta, né? Tá parecendo uma criança birrenta. Sim, cara, o Renan, diferentemente daquilo que a gente costuma ver, né, ele tem coragem de apontar o dedo e falar as verdades que ninguém mais tem. Tá? Vai lá. Aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse, olha, eu fico muito feliz de ver aqueles corpos todos. Ai, então, assim, ele tá botando um tom bastante... Que absurdo, meu! O Renan falou que fica muito feliz de ver aqueles corpos todos, aqueles traficantes vagabundos que matam o trabalhador todos os dias, estão com um fuzil na mão, dando tiro em cabeça, tá? De Uber que erra o caminho, tá? Estuprando mulheres, colocando o corpo na porta da casa da mãe para dar recado, né? Que absurdo ele ficar feliz de ver esse cara morto. Mas vamos lá. Tá botando um tom bastante pesado para chamar atenção, para fazer, para ter clique, para viralizar, etc. É um discurso bastante perigoso, né? Vamos lá. Isso é outra coisa também que fica muito triste de ver, porque na coletiva de imprensa, teve uma hora, você vai até ver, eu vou te mostrar aqui, o Renan mesmo falou, não, eu não tô fazendo nada eleitoreiro. Se eu fosse apresentar propostas eleitoreiras, eu jamais falaria de desvincular o BPC do salário mínimo. Eu jamais falaria em fazer uma segunda reforma da Previdência. Eu jamais bateria na família Bolsonaro, já que eles têm tantos votos. Você vê que essa galera, meu, eles ficam presos nessas lógicas obsoletas que não adianta você fazer isso, cara. Vocês não aprenderam ainda que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise rasa, esse tipo de militância idiota não funciona? Você quer refutar o Renan? Você quer apresentar um ponto de vista diferente? Tá tudo certo, ninguém precisa concordar com as nossas propostas. Mas não tente fazer essa coisa rasa, essa coisa primária, de olhar e falar, olha que perigoso o discurso dele, meu. Não, não é perigoso. E depois ela somente, vai chegar um momento que ela somente, dá uma olhada aqui, ó. Aqui no fórum, conversando com empresários, eles recebem esse discurso dele com bastante ressalva, tá? Não dá para dizer de jeito nenhum que ele está sendo abraçado pelo empresariado. Isso é só mentira. Eu estava lá. Vocês viram, a gente estava em Live RL. Quem acompanha a Live RL viu que assim, o Renan não conseguia andar, cara. Onde andava, apresentava, ou você acha que empresário no Brasil tá com dó de traficante? Não, eu como empresário aqui, acho que eu fico muito triste com aqueles corpos lá no Rio de Janeiro. Não, cara. Fica só tonto isso. Vai lá. O que eles dizem que faz sentido todo mundo tem o direito de se candidatar, né? É claro, tem direito de se candidatar e de falar e de colocar as suas propostas, mas, aí tô parafraseando os empresários que eu escutei, ele parece muitíssimo despreparado, ele não tem propostas, ele parece... Cara, é justamente o oposto. E vamos lá, primeiro que a realidade mostra que o Renan é o único que tem propostas, começa por aí. Segundo, cara, que basta você conversar com qualquer pessoa que ouve o Renan e você pode ouvir qualquer crítica. Ele traiu o Bolsonaro, ele é descabelado, ele é um pouco radical demais, ok. Você não ouve falando que ele não tem proposta. Você pode discordar da proposta, mas não, você entende como esse tipo de jornalismo ridículo que o UOL insiste em fazer
só nos ajuda. E como a gente tá em outro nível aqui, eu não preciso ficar vindo aqui e ficar refutando ela no mérito, ficar puto com ela. Esses jornalixos, eu não sei o que lá. Não, cara, é só mostrar e falar, cara, 2026, não aprendeu ainda? Que esse tipo de coisa não funciona mais no Brasil? Você não aprendeu isso ainda? Ele parece que ele está tentando sempre se aproveitar de algum discurso de direita que esteja fazendo sucesso. Por exemplo, nós já vimos ele indo para a Argentina para encontrar o Milei, nós já vimos ele indo para El Salvador, que tem uma política de encarceramento muito rígida. Isso é outra coisa. Quem é que trouxe isso para o Brasil primeiro? Quem é que falou de El Salvador primeiro? Quem é que fez uma revista mostrando que Oruan era do Comando Vermelho antes de todo mundo? Quando o Oruan ainda estava... Não, um artista popular, pô, você é louco, o cara mobiliza os jovens. Ninguém tinha a manha de falar mal do Oruan. A gente foi lá e falou, esse cara é um traficante do Comando Vermelho, o traficante Oruan. Quem foi o primeiro grupo político que chamou Oruan de traficante? Enquanto muitas figuras da direita estavam fingindo que não viam, e até hoje estão falando, não, Neymar, os amigos do Neymar, pose do Rodo, não sei o quê. Sabe? Vai lá. Elogiada pelo Donald Trump dos Estados Unidos. Então, assim, ele tá sempre querendo se associar a alguém de direita que esteja fazendo muito sucesso, né, que esteja fazendo muito sucesso, e se aproveitando desse discurso. E agora... Cara, ele tá sempre querendo se associar a alguém de direita fazendo sucesso. Cara, se isso fosse verdade, a gente teria se associado ao Bolsonaro e ficado com o Bolsonaro até o fim, teria se associado, sei lá, ao delegado da Cunha, ao sei lá, ao Caio Coppola, ao Pablo Marçal, ou qualquer outra, ou o Nicolas Ferreira, qualquer outra figura considerada de direita que está fazendo sucesso. E a gente bateu de frente com todos eles. Com esse enfraquecimento do Flávio, parece que ele está carregando mais nas tintas desse discurso para chamar mais atenção do eleitorado e tentar conquistar algumas pessoas, ou pelo menos ser ouvido por quem não prestou atenção nele ainda. Mas aqui no empresariado, assim, é bastante ressalva. Isso não é verdade. E assim, uma coisa que tem que ser feita, e o Renan vai fazer, é apresentar essas propostas sem papas na língua. A gente tem que... Deixa eu falar uma coisa para você, gente. A gente tem que mostrar que os ajustes fiscais têm de ser feitos. Nós temos sim de falar de desvincular benefício social, tá? De desatrelar isso, tá? Aos prêmios, né? Vamos falar assim, de quem está produzindo no Brasil. A gente tem que falar sim que fim da escala 6x1 não está próximo, porque o Brasil não tem produtividade para isso. O próprio projeto do governo de escala 6x1 já veio cheio de ressalvas. Olha, a gente vai fazer por setor, e a gente só vai acabar com as classes por um quando a gente aumentar o nível de produtividade. Então, basicamente, assim, o próprio governo que está propagandeando uma coisa está fazendo outra. A gente precisa de gente que fala a verdade. Não tem dinheiro para pagar a conta, cara. Falar a verdade tem que finalmente começar a fazer sucesso aqui no Brasil. Senão ferrou, velho. Senão ferrou. E aí, vamos para a coletiva de imprensa dele? Isso aqui, cara, isso aqui merece... Aliás, só uma coisa, né? Tem a resposta dele. E aí, sobre o que ele falou, né? O próprio Renan colocou aqui um trecho, né, do que ela falou e do que ele falou. Aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse... Eu gosto muito de ver aqueles caras mortos. Eu, como a maior parte dos brasileiros, a gente fica muito feliz. É um discurso bastante perigoso, né? Prendeu, matou primeiro. Só que aquilo, sem você ter um direito penal do inimigo, ou seja, um regime de exceção para aquelas pessoas, aquilo se torna enxugar legítima porque aquela área é recuperada logo em seguida pelo próprio crime organizado. O governo federal vai precisar participar disso. E é uma retomada que vai libertar justamente os brasileiros mais pobres. E aí a gente vai poder inserir eles na economia, levar dignidade. Mas da maneira como está sendo feita, é enxugar gelo. Ele parece muitíssimo despreparado, ele não tem propostas. O que você tem de concreto para fazer no Brasil para melhorar a situação da economia? Primeiro, ajuste fiscal ligado na despesa. Uma reforma fiscal na área da despesa diminui os juros, a relação dívida-PIB. Então, portanto, posso diminuir os juros, posso cortar impostos, posso ter um momento de crescimento. E aí eu faço uma outra coisa que são as reformas de competitividade, que envolvem infraestrutura, que envolvem energia, que envolvem facilidade para contratar e demitir uma pessoa, assim como facilidade para você abrir e fechar uma empresa. Ao trabalhar esse aumento de competitividade com o ajuste fiscal, o que a gente passa a ter, finalmente, é uma possibilidade de um crescimento que vai atingir diretamente essas gerações. Cara, eu tava do lado dela nessa hora. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de vídeo faz sentido para você. Inscreva-se no canal e venha fazer parte desse movimento. O futuro é glorioso.